Olá, pessoal. Tudo jóia com vocês aí? Tudo beleza? Hoje nós vamos falar vamos falar sobre um conteúdo novo, tá? De geometria. Nós vamos falar sobre segmentos proporcionais, tá? Figuras semelhantes. Então nós vamos entrar numa parte de geometria que fala sobre semelhança de figuras. E a aula de hoje é sobre segmentos proporcionais, tá bom? Vamos falar um pouco também sobre razão. É razão e proporção, a mesma coisa que a gente estava falando, só que agora voltado para a área de geometria, tá bom? Vou compartilhar aqui com vocês e a gente vai falando, eu vou explicando aí a matéria. Então aqui, ó, tá na continuação aí do conteúdo, página 154, ok? Então abra um livro aí, página 154. Segmentos proporcionais. Observe os segmentos MN e OP. Então, MN aqui, OP, o espaço inteiro. Podemos calcular a razão entre os segmentos MN e OP, calculando a razão entre os números que representam suas medidas em uma mesma unidade. Ou seja, MN sobre OP. Então, ó, como eles falam aqui que é calcular a razão entre MN e OP, MN vai ficar no numerador, OP no denominador. Tem sempre que guardar essa ordem que ele fala aqui no começo, tá? Se fosse OP para MN, aí invertia, mas aqui é MN e OP. MN numerador, OP denominador. MN mede 2 centímetros, OP mede 6, ou seja, 2/6. Simplificando, 1/3. Logo, MN é 1/3 de OP, ou seja, MN cabe 3 vezes em OP. E olha que interessante que eu falei da ordem aqui. Ó. Atenção, se MN é 1/3 de OP, então podemos dizer que OP é o triplo de MN, o que pode ser verificado pela razão inversa de MN/OP, ou seja, OP sobre MN é igual a 6 sobre 2, que dá 3. Então, se MN é 1/3 de OP, é óbvio que OP vai ser o terço, vai ser o triplo de MN, ok? Ele pegou aqui, ó, medida de MN, viu que cabe 3 vezes dentro de OP. É óbvio que 2 centímetros cabe 3 vezes dentro de 6 centímetros. E aqui também pode ter os segmentos dos retângulos, ó. Agora, observe os retângulos ABCD e EFGH. Nós podemos montar ó, comprimento 8, largura 4. Então, AB, ó, calculando a razão entre AB e BC. AB e BC. 8 sobre 4, igual a 2. Significa que o comprimento é o dobro da largura. Nesse outro retângulo, comprimento 10, largura 5. Dobro também. Calculando as razões, entramos nisso aqui. 8 está para 4, assim como 10 está para 5. Note que as razões entre os segmentos formam uma proporção, ou seja, AB está para BC, assim como EF está para FG. Neste caso, dizemos que os segmentos AB e BC são proporcionais aos segmentos EF e FG. Também dizemos que AB está para BC, assim como EF está para FG. Né? Então, existe uma proporção. Se você fizer a multiplicação em cruz, 8 quartos e 10 quintos, ó, 8 vezes 5, 40. 4 vezes 10, 40. Essas figuras formam figuras semelhantes. Tem até como saber que razão aumentou um lado para o outro, né? O que era 4 virou 5, o que era 8 virou 10. Então tem como você fazer o quanto aumentou um para o outro, fazendo uma proporção. Mas a razão entre o comprimento e a largura vai ser 2. Tá? Tranquilo, né?
eu acho que se você quiser saber quanto que aumentou um para o outro, você vai ter que fazer 8 para 10 e 4 para 5. Simplifica 8 sobre 10, né? Se você simplificar, né? 8 sobre 10, vou abrir aqui a nossa... Ó, comparando um com o outro. 8, comprimento de um, está para o comprimento de outro. Se eu dividir aqui por 2 e dividir aqui por 2, né? Eu vou ter 4 quintos, que é o comprimento e que é a largura. O comprimento é proporcional ao comprimento, assim como a largura também é proporcional à largura. E se você quiser saber quanto aumentou, você faz essa conta, 8 sobre 4, 4 sobre 5, vai dar 0,2 ou 20%. Tá? Então, o retângulo maior é 25% maior do que o retângulo menor. Tem como você calcular também essa razão de quanto aumentou um para o outro. Não é o que ele pediu nisso, mas mais para frente ele vai falar sobre isso, sobre a razão de semelhança entre duas figuras, tá? Mas aqui eu já estou vendo a razão entre comprimento e largura. Depois vai pegar a razão de uma para outra, saber quanto que aumentou, tá? Eu vou falar que a maior é 20% maior do que o retângulo menor. Ok? É bem simples, sempre multiplicando em cruz, fazendo regrinha de 3, tá? Quando a razão entre dois segmentos é igual à razão entre outros dois segmentos, dizemos que eles são segmentos proporcionais. Olha o exemplo. 2 está para 4, 2 quartos. 3 está para 6, 3 sextos. Meio e meio. Né? Simplificando, vai dar meio a meio. Se você multiplicar em cruz, você vai ver que vai dar a mesma coisa. 2 quartos, né? Vamos lá para a nossa lousa. Se você multiplicar em cruz, ó, 2 está para 4, assim como 3 está para 6. Multiplicando em cruz, vai ficar 2 vezes 6 é igual a 3 vezes 4. Ou 4 vezes 3, a ordem dos fatores não altera o produto. 12 igual a 12. Então, os segmentos são proporcionais. Ok? Eles não são iguais, mas eles têm a mesma proporção entre si. Muito simples, né? Então, tem tudo a ver com a matéria que a gente estava vendo, só que agora trazendo para a geometria. Aí, ó, tem alguns exercícios aqui na página 155. Vocês vão ver lá no mural que vocês vão ter uma aula na terça para fazer esses exercícios com plantão de dúvidas. Quem quiser já fazendo na segunda-feira e para ir tirando dúvida ou para ver o que entendeu ou não, pode fazer, mas aí vocês vão ter um tempinho aí na terça, numa das aulas de terça, para fazer esses exercícios e vai ter um plantão de dúvidas. E nós vamos continuar aqui na página 157. Proporção áurea, também falando de razão e proporção, a mesma matéria, trazendo para a geometria. Essa proporção áurea, ela é muito usada em artes, tá? Na parte de arquitetura, os artistas, né? Leonardo da Vinci usava muito, outros pintores, né? Sempre usaram muito essa proporção áurea. Vamos ler um pouco sobre ela. Na imagem a seguir, o ponto C divide AB em dois segmentos. Então, eu tenho de A até B, tudo aqui. Cortando o ponto C, eu tenho de A até B uma unidade, tá?
Se eu cortar aqui no C, eu vou ter x de um lado e 1, que é tudo, menos o x aqui do outro lado. Tá? Então, essa é a proporção áurea aqui, que você divide em duas partes, onde essas duas partes formam a de cima, criando essa proporção áurea. AC está para CB, assim como AB está para AC. Então, a parte está para a parte AC, a parte maior, está para a parte menor, assim como o todo está para a parte maior. Isso forma uma proporção áurea. Assim dizemos que C divide AB em média e extrema razão. Esse é o nome que eles dão toda vez que você divide um segmento onde a parte maior está para a parte menor, assim como o todo que era antes está para a parte maior. Tá? Forma uma proporção áurea. Muitos acreditam que essa é a maneira mais perfeita e harmoniosa de dividir um comprimento em duas partes. Por esse motivo, a razão AC, CB ou ABAC é chamada de razão áurea ou razão de ouro. Ela é representada pela letra grega φ, tá? Que é essa bolinha cortada, é uma letra grega chamada φ, e seu valor é aproximadamente 1,618. A proporção AC está para CB, assim como AB está para AC, é denominada proporção áurea. Vou ler de novo. Ó. A parte maior está para a parte menor, assim como o todo está para a parte maior. Essa proporção é bastante apreciada por artistas, arquitetos, projetistas e músicos. Ela está presente também em diversos elementos da natureza e até no corpo humano. Um retângulo cuja razão entre o comprimento e a largura é áurea recebe o nome de retângulo áureo. Um retângulo áureo pode ser dividido em um quadrado e outro retângulo áureo. Eu não sei se vocês vão recordar, mas há alguns anos atrás a gente viu, né, um vídeo que chamava Donald no País da Matemática. E nesse vídeo ele falava muito sobre essa proporção áurea que estava nas plantas, nas árvores, no corpo humano, no pentagrama, né? Então, na música, falava de Pitágoras. Não lembro, né? Não sei se vocês vão recordar. Eu recordo porque eu passo sempre para os alunos do sexto e sétimo ano, né? Então, há alguns anos atrás, a gente viu alguma coisa sobre esse número de ouro aí. Observe algumas situações em que o número φ, número de ouro, pode ser determinado. Então, no corpo humano, ele fala aqui, ó, a linha dos olhos marca uma divisão áurea no comprimento da cabeça. O todo está para a parte maior, assim como a parte maior está para a parte menor. A linha da boca, em relação à distância entre a base do nariz e a extremidade do queixo também. Então, aqui também existe uma proporção áurea. A distância do nariz ao queixo está para a distância da boca até o queixo, assim como a distância da boca até o queixo tem que estar para a distância do nariz até a boca. Quem forma essas proporções áureas fala que tem um rosto simétrico. Na palma, né, na mão, o tamanho dos dedos está relacionado de maneira áurea com as suas articulações, né? Então nós temos duas articulações nos dedos, né? O todo está para a parte maior, assim como a parte maior está para a parte menor. E também no corpo, um umbigo marca uma divisão áurea na altura do corpo. A altura da pessoa é proporcional à altura do umbigo até o chão. Se você fizer essa medida, vai dar
próximo a 1,6. Assim como do umbigo até o chão é proporcional da cabeça até o umbigo. O todo está para a parte maior, assim como a parte maior está para a parte menor. Essa é a razão áurea. Nós vamos ver aqui que também é encontrada em outros elementos, tá? Da natureza. Aqui ele está falando da régua de proporção áurea. A régua de proporção áurea é um instrumento muito usado por ortodontistas e protesistas para verificar a relação áurea entre os dentes dos pacientes ou para a confecção de próteses dentárias. Então, até os nossos dentistas aí utilizam esse instrumento, essa proporção. Em um pentagrama, tá? Pentagrama pode ser dividido, né? O que acontece? Maior, um pouco menor, né? A parte de dentro, ainda tem essa parte aqui e a parte de dentro aqui. E um pentagrama que pode ser obtido ao traçarmos as diagonais de um pentágono regular, ao dividirmos a medida de um segmento pela medida do segmento imediatamente menor, obtemos a razão áurea. Então, o vermelho dividido por verde dá 1,6. O verde dividido pelo azul, 1,6. E o azul dividido pelo laranja também dá 1,6. Dá próximo ao número de ouro. Bem, uma coisa interessante aí. E na natureza, até os caracóis, né? O padrão da sequência de retângulos áureos pode ser observado também na proporção em que cresce o raio no interior da concha do molúsculo náutilo de câmaras. Concha do náutilo câmaras, tá? Então é um molúsculo famoso caracol. Na obra Homem Vitruviano, do artista italiano Leonardo da Vinci, são apresentadas algumas proporções existentes entre as partes do corpo humano. Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci, cerca de 1490. Lápis e tinta sobre papel. Galeria da Academia Veneza, Itália. Então aqui ele criou várias proporções áureas ao fazer este desenho aí, um desenho muito conhecido, tá? Aqui tem a maneira de fazer a construção do retângulo áureo com régua e compasso. Isso aqui nós vamos fazer numa aula online, numa aula ao vivo. Temos que estar presente lá para explicar passo a passo como funciona, eu poder ajudar vocês no manuseio do compasso. Mas você parte na construção de um quadrado, tá? Construa um quadrado, em seguida a ponta seca no passo em D é a abertura maior que a metade do lado do quadrado. Então você tem que pegar uma abertura que seja maior que a metade do lado do quadrado, que é qualquer uma que for maior que a metade do lado. Faz aí o passo a passo, usando a mesma abertura do compasso, coloque a ponta em C. Coloque em D, marco, faz um arco. Coloca no C, faz o outro arco. Tanto em cima quanto embaixo, tá vendo? Ele faz o arco superior e o arco inferior. Faz a mesma coisa. Aí o encontro das duas é o ponto médio aqui. Você divide ponto médio do lado do quadrado. Do ponto médio, você continua fazendo o passo a passo para construir um retângulo de ouro. Ok? Essa aula a gente pode ter quando a gente for lá de volta para a escola, para aprender a fazer uma construção. Isso já envolve desenho geométrico, tá? E aqui tem mais alguns exercícios que fala sobre esta proporção áurea. Esses exercícios vocês também vão poder fazer ao acabar essa aula, página 159, ou na aula da terça-feira, onde vai estar o plantão de dúvidas, para que eu possa auxiliá-los na execução dos exercícios de geometria. Certo? Então, nessa aula de hoje, nós vimos segmentos proporcionais e sobre a proporção áurea.
tudo a ver com a matéria que a gente estava vendo, só que agora trazendo para o lado da geometria. Então, por hoje é isso, pessoal. Assistam o vídeo, tentem fazer os exercícios e a gente vai se falando. Bons estudos e até a próxima aula.